Outubro ganha a cor rosa para alertar sobre o câncer de mama, que é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. No Brasil, 73 mil novos casos foram estimados para 2023. Hoje eu recebo no estúdio o médico mastologista Dr. Rafael Portela. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Aliara. Boa tarde a você, telespectador, e sobretudo hoje a telespectadora da PUC TV. Doutor, é verdade que o câncer de mama é o que mais mata mulheres? Qual a incidência desse câncer hoje? Bom, a incidência desse câncer é bastante alta, é o câncer que mais atinge pessoas no mundo, afora o câncer de pele, que a gente não considera porque tem baixíssima mortalidade. No Brasil, a estimativa para esse ano de 2023 é em torno de 73, 74 mil casos, né? Para Goiânia, para você ter uma ideia, a expectativa é em torno de 630 casos. E no estado de Goiás, quase 2 mil casos são esperados. E quando a gente fala em casos, né, um nome muito frio, a gente tem que lembrar que são pessoas, são mulheres, muitas são mães, são todas pessoas que têm suas expectativas e seus sonhos e que são afetadas por uma doença que vai tirá-las aí durante um tempo da sua vida normal. E quando a gente fala sobre diagnóstico precoce, que é, né, o objetivo desse mês, qual é a importância desse diagnóstico precoce? Olha, o câncer de mama avançou bastante em termos de diagnóstico precoce, sobretudo graças à mamografia. Se fala muito do autoexame durante aí os anos 90 e começo dos anos 2000, se teve uma política muito de estimular o autoexame. O autoexame tem suas vantagens, ok, a mulher conhecer seu próprio corpo, ter o hábito de se olhar, de se palpar e de procurar o médico no momento que encontrar alguma alteração. Tem sua importância, porém, o autoexame não consegue detectar lesões pequenas. Isso a mamografia é quem consegue. Então, a mamografia conseguiu sim, é o único exame que conseguiu mostrar impacto na sobrevida, uma vez que feito numa população, que a gente chama de rastreamento, você procurar a doença numa população saudável. Então, a mamografia, ela deve ser encorajada, claro, junto com a avaliação médica. Não adianta nada fazer uma mamografia sem o médico estar pedindo e estar avaliando, e muitas vezes essa mamografia será também seguida de um exame de ultrassonografia, que não é exatamente um exame de rastreamento, mas é um exame que contribui na avaliação e no diagnóstico precoce do câncer de mama, que certamente tem um impacto na sobrevida. Com qual idade a mulher deve começar a procurar fazer mamografia? No geral, a partir dos 40 anos. Essa rotina pode variar um pouco. Em alguns países, tem países que têm uma incidência maior e mais preocupante de câncer de mama, uma alta incidência de câncer de mama genético, como por exemplo é a realidade de Israel. Mas aqui para a nossa realidade, Brasil, nós aconselhamos e encorajamos o exame mamográfico a partir dos 40 anos. E onde fazer o exame? Como é que a mulher pode ter o acesso mais fácil a esses exames? Bom, a primeira coisa que deve ser reforçada é que a mamografia ela deve ser precedida, ou seja, ela deve vir junto com uma avaliação médica, uma avaliação clínica, seja na rede pública, através lá dos programas de saúde da família, seja no consultório privado, de convênios particulares. O médico deve examinar a paciente, tocar, avaliar as mamas e pedir a mamografia e muitas vezes também o ultrassom. Não é essa prática do exame de corredor, do pede um aí para mim, não adianta. Ele tem que estar atrelado a uma avaliação médica. E em caso onde já tem genética, a mãe, a avó já teve câncer de mama, tem alguma mudança? A mulher tem que ficar mais atenta? Essa pergunta é muito boa e, inclusive, ela é objeto de muita curiosidade, até por conta das redes sociais, até por conta de casos de câncer de mama em pessoas famosas, atrizes, etc. O câncer de mama genético, né, onde se encontra realmente uma alteração lá na genética, nos cromossomos, ele felizmente é um pouco mais raro, em torno de 5 a 10%. Eu creio que na experiência brasileira mais próximo de 5 do que de 10, ao contrário de outros países, onde até pode ultrapassar os 10%. Desculpa, eu perdi um pouco a pergunta. Trazer essa orientação para a mulher que já tem uma mãe ou uma avó que também já teve câncer de mama. Então, a mulher que tem um caso, irmã ou mãe, ela tem sim um risco aumentado em relação a uma mulher que não tenha casos na família. E esse aumento de risco, esse incremento de risco é sobretudo em parentes de primeiro grau, mãe, irmã ou filha que teve. Parentes de segundo grau,
tem sim um aumento de risco, mas um aumento de risco menor. E o câncer de mama genético, onde se encontra realmente uma alteração cromossômica e tal, esse, felizmente, como eu falei agora há pouco, é mais raro. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e a você, mulher, você telespectadora, fazer a mamografia atrelada a uma avaliação médica. Muitas pessoas ainda correm do exame, ainda evitam fazer a mamografia por medo do que vão encontrar. A gente não tem que ter medo. Encontrado uma vez precoce, o tratamento tem uma taxa de sucesso bem maior.